Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Triple AI Talks. Eu sou o Eduardo Barcelos, fundador da Triple AI, startup focada em soluções de inteligência artificial para empresas, principalmente gestão do conhecimento corporativo e agentes de IA. E hoje a gente vai explorar o lado do desenvolvedor no universo de criação de aplicações de IA generativa, utilizando, por que não, IA generativa. E a ideia é que hoje a gente falasse a realidade do desenvolvimento de plataformas de IA com quem realmente entende do assunto e também entender um pouco, né, do futuro dos devs na era do vibe coding, né? Então, dois dos melhores desenvolvedores que eu conheço, full stack, né, sêniors, especialistas em soluções de IA generativa, Lourenço Esconeto e Vinícius Dutra. Sejam muito bem-vindos ao Triple AI Talks. Bom, prazer em estar com você, Dudu. Prazer, Lourenço. Bora trocar essa ideia juntos. Show, prazer estar aqui, trocar essa ideia com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre IA e compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Ô, pessoal, mas antes da gente entrar no tema, eu queria saber um pouquinho, né? Eu, particularmente, já sei um pouco da jornada de vocês, mas seria legal a gente trazer um pouco desse contexto, né? Então, para o pessoal. Então, Lourenço, conta primeiro um pouquinho aí da sua jornada profissional, né? Como que você foi parar hoje atuando na biotech, né? Uma startup ali dos Estados Unidos. Conta um pouquinho dessa jornada aí de desenvolvimento, né? Boa, bom, tem bastante história aí, mas vou passar rapidinho. Comecei minha carreira na Embrapa, né, que é a empresa brasileira de pesquisa relacionada à agropecuária e agronegócio. E lá, logo, assim, no meu primeiro emprego, eu já comecei fazendo aplicações relacionadas a machine learning, né? Então, de certa forma, foi um pouco de sorte ter caído ali. E depois disso, é, depois dessa experiência que eu tive lá, eu fui passando por algumas empresas, sempre bastante focado em machine learning e data science no início da minha carreira, né? Então, depois de lá, eu passei pelo Itaú, fiz uma pós no ITA, cheguei a fundar uma startup chamada Buscamed para ajudar as pessoas a encontrarem os preços mais baratos, né, por seus medicamentos. Fui cofundador da Triple AI juntamente aí com o Edu. Exatamente. E depois de um tempo, depois de ter ganhado uma experiência, né, aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar com empresas de fora, né, americanas. E essa atualmente eu estou numa biotech ainda em stealth mode, né, então está em um modo secreto, vamos assim dizer. Mas antes dela eu já trabalhava com outra biotech também americana chamada DeepCell. E atualmente o meu trabalho é bastante de back-end, de cloud. É uma mistura aí de DevOps com desenvolvedor mais clássico, assim, como assim dizer. E, bom, um pouquinho disso aí, da minha carreira, rapidamente. Massa demais. Cara, e você, Vinícius, fala um pouquinho dessa sua jornada, né, com essa passagem em grandes empresas, até se tornar também um dev sênior, hoje atuando aí, desenvolvendo aplicações de IA generativa. Boa. Cara, minha carreira começa há 12 anos atrás, né? Então, não vou resumir ela aqui um pouco. Mas, basicamente, nos últimos anos eu atuei em uma startup americana, sempre como full stack, né? Sempre como full stack engineer. E aí, depois dessa startup americana, eu entrei numa empresa que é uma grande consultoria chamada CIT. E ali eu passei meus últimos 3 anos e meio de carreira atuando como arquiteto de sistemas. E aí, basicamente, o arquiteto ele desenha a solução para que o time implemente e ele guie como isso deve ser implementado. Então, você acaba cruzando várias tecnologias durante a carreira. É, assim, não era nada especialista em AI, só que acaba que você vai aprendendo no dia a dia ali, mexia muito com front, back-end e cloud, fazer esses três papéis muito bem. E aí começou a surgir demandas de IA. E aí eu vi que a gente está num momento de mercado muito bom para quem está se destacando na parte de AI. Então eu pensei, pô, que tal eu investir um pouco mais de tempo nessas tecnologias, já que já tem demanda no projeto que eu estou atuando. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa chamada Workmate AI, que é uma startup que monta agentes, né, de AI com AI generativa. Então, não é AI preditiva, igual o Lorenzo acabou trabalhando ali a maior parte da carreira com machine learning e tal. Posso até estar falando besteira, mas acredito que deva ser esse tipo de AI que ele trabalhou. Então, a AI generativa ali, ela tem seus desafios que são um pouco diferentes. E aí a gente vai destrinchando um pouquinho desses desafios ao longo do episódio. Não, bacana. E hoje a gente vai focar exatamente nisso, né? Focar bastante em Gen AI, né? Então a ideia é a gente falar tanto de Gen AI utilizada a criação de código, né?
como também criação de aplicações de GenAI. Então, vocês dois têm um pouco dessa experiência, né? Então, mais de 10 anos aí dos dois de desenvolvimento, e principalmente agora uma experiência também mais recente relacionada a GenAI. E agora trazendo, acho que um contexto atual, acho que é legal, né? Nesse momento atual, né, que a gente fala do low code, no code, principalmente desse termo mais recente aí, que o pessoal vem falando do vibe coding, né? Qual que vocês veem que é o papel, né, do desenvolvedor nessa criação e também implementação de soluções de IA generativa? Um exemplo, por exemplo, que eu vejo, né? Eu acho que ainda é fundamental o desenho, né, da infraestrutura também. Muitas vezes o pessoal fala, cara, o pessoal que utiliza GenAI para codar também vai, pô, tá gerando muitos débitos técnicos, né? Então, o desenvolvedor ali tendo que fazer ainda debug e tal. Como que vocês veem, né, que é esse papel hoje do desenvolvedor nessa nova realidade, né? Boa, posso puxar aqui primeiro? Bom, basicamente, a gente precisa nivelar um pouco as coisas, porque o mercado ele trabalha muito com hype, né? Então, você pega uma pessoa que não é da parte técnica, ela bota uma ferramenta na mão dela, ela desenvolve ali meia dúzia de código, bota para rodar na máquina dela, e isso não quer dizer que isso é um software pronto para produção. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar. O software que você cria na sua máquina local, ele não é o mesmo software que vai rodar em produção porque você tem diversas outras tecnologias dentro desse software para ele poder funcionar em larga escala, receber conexões, porque você tem que imaginar que tudo é interligado. Então, basicamente, então, desmistificando, ferramentas de AI que geram no-code, low-code, elas aceleram parte do desenvolvimento, sim, a gente usa muito, seria hipócrita falar que não utiliza, mas nem sempre o código é Ctrl+C, Ctrl+V e vai para a produção. Então, elas aceleram o que o desenvolvedor iria talvez fazer do zero. Obviamente, a gente sempre tenta reaproveitar tudo no ambiente de desenvolvimento. A gente copia códigos já feitos em outros projetos, mas acho que a AI ela tem esse principal ponto hoje, essa centelha de criar o código e o desenvolvedor ir editando apenas aquele código criado e incrementando mais features. Mas não arrisco dizer que é um código pronto para produção logo de primeira. Perfeito. E você, Lourenço, como que você enxerga isso? Bom, vou tocar em alguns outros pontos diferentes, assim. Em geral, né, é muito mais rápido você escrever um código do que ler um código, né? Em geral, os desenvolvedores não gostam de ler códigos dos outros, porque dá mais trabalho para você entender e tudo mais. E agora, com essas ferramentas de IA generativa, né, eu acho que o papel do dev, a proporção do tempo que ele gasta escrevendo código versus lendo código mudou bastante. Então, eu acho que o dev ele precisa se adaptar e se acostumar a ler mais código e escrever menos código, né? Eu acho que o papel do dev aí passa a ser muito de transmitir quais são as restrições e requisitos para o projeto, né? Porque se você, assim, quando você é solicitado uma feature, se você pede para a IA executar aquela feature, muitas vezes ela vai fazer, mas não necessariamente ela vai atender, se você não é específico o suficiente, ela não vai atender requisitos de latência, ela não tem contexto, ela não sabe quanto de volume, qual a escala que aquilo ali vai ter, às vezes ela não tem uma visão holística sobre a infraestrutura que está por trás. Então o papel do dev passa a ser bastante quase que às vezes um PM, vamos assim dizer, um Product Manager, de entender quais são as restrições do projeto, passar isso para a IA e fazer essa ponte, né? Entre o que o negócio está pedindo e o que o sistema tá executando, né? Eu acho que é um pouco do que o dev vai fazer, ele vai ter que pensar mais em infra, vai ter que pensar mais em arquitetura, e menos em se preocupar menos com detalhes menores do código, né? Que isso vai acabar sendo bastante automatizado. É um pouco assim da minha visão do papel do dev nessa era de GenAI. Não, perfeito, assim, eu acho que, de forma geral, acho que o ponto que vocês acabaram dizendo de forma implícita ali, que é uma realidade, né, eu acho, assim, tô falando aqui como não deve, mas eu vejo bastante isso, né, que GenAI para a criação de código acelera bastante, né, então já é uma realidade, né, mas a gente tem que se adequar. Eu acho que vocês falaram um pouco, né, dessas oportunidades também, mas também olhando para o lado dos desafios, né, o que que vocês enxergam
hoje, quando pessoas, né, a gente vem vendo bastante, né, às vezes até pessoas não técnicas gerando código, gerando muito bug, enfim, o que que vocês veem hoje como desafio também para o dev dessa realidade, né? Às vezes a pessoa não técnica ali começa a pegar no código, querer fazer um protótipo, um MVP, e depois achando que, enfim, tá arrasando. Eu mesmo já tive esse momento ahá ali do vibe code, mas depois a gente enxerga que o buraco é muito mais profundo, né? Então, quais desafios hoje vocês enxergam, talvez, no dia a dia e também nos próximos anos ali, com o advento também de GenAI, principalmente nessa parte de geração de código? Acho que essa pergunta está bem relacionada com a anterior. Eu acho que um dos desafios é se acostumar com os novos padrões de desenvolvimento. O primeiro ponto é esse. E o segundo o padrão de desenvolvimento já mudou, mas eu acho que vai continuar mudando ainda mais, né? Então é importante quem é desenvolvedor continuar estudando, continuar testando novas ferramentas, novas funcionalidades e estar sempre atualizado. Assim como as ideias ficaram cada vez mais inteligentes e ajudaram os devs, e as ideias mudaram a forma com que o código é escrito, né? E antes disso, né, a gente veio também com linguagens mais modernas, que também mudaram bastante o padrão de desenvolvimento. Eu acho que aí é só mais um passo nessa direção, e cada vez mais a linguagem com que os humanos interagem com a máquina, ela está indo mais em direção, né, uma linguagem humana e cada vez menos uma linguagem em baixo nível, que seria uma linguagem mais próxima da máquina, né? Então, acho que é um pouco disso e dos desafios. Boa. Cara, até puxando um gancho, antigamente a gente escrevia código para outra pessoa ler. Na verdade, antigamente não, né? A gente costuma fazer isso até hoje. Eu escrevo um código para que outro desenvolvedor consiga ler e trabalhar em cima daquele código. Isso é o que a gente tende a chamar de manutenabilidade. Então, quando um código ele é manutenível, quer dizer que eu consigo desenvolver aqui, e se o Lorenzo pegar para incrementar ou trabalhar em cima daquela base de código, ele vai conseguir entender ele perfeitamente o que eu fiz. A IA, ela muda um pouco esse jogo, porque se você coloca um código que ele não está legível para o humano dentro da IA, você consegue fazer com que ela te fale o que aquele código está se propondo a fazer, porque ela consegue entender que aquele código quer tentar fazer ali por meio de IA generativa, né? Ele lê ali o código e tenta te falar o que ele vai fazer, não é que ele executa o código, né? Isso é uma outra técnica de execução de código, mas a gente pode entrar depois. Então, talvez a parte do desenvolvimento de software é, possa se perder um pouco dessa prática de desenvolver software para outro desenvolvedor ler, porque você vai ter ali agora um parceiro que é a IA te falando exatamente o que aquele código faz. Então, eu posso me preocupar menos com o que a gente chama de design de código. Só que isso é péssimo. É, e isso é o que a gente tende a ver que o mercado já tá fazendo com uma certa frequência, né? Desenvolvedores menos experientes não se preocupam muito com design de código e acabam gerando aquele monte de código ali que só metade executa, a outra metade é um monte de código não utilizado, ou é código redundante, ou está duplicado. Então, talvez o desafio do futuro é que você faça as pessoas se preocuparem mais com alguns certos fundamentos que eu acho que eles vão acabar se perdendo ali ao longo do tempo por conta da facilidade que a IA traz. Então, eu acho que esse é um grande desafio aí da parte técnica. Então, bacana. E eu acho que até pegando um gancho assim com isso, um debate assim, o pessoal fala bastante, né? Eu vejo, por exemplo, falando mais como um leigo, né? Mais uma pessoa que está bastante relacionada à tecnologia, mas hoje a gente tem um certo nível de democratização do acesso da tecnologia como um todo, mas aí muito se fala que a pessoa perde ali a essência, né, da lógica, da programação. E hoje, como vocês veem, né? A gente tem uma realidade hoje de ferramenta, né, ferramental para a criação de código cada vez mais aumentando, e eu acho que isso cada vez mais é uma realidade, que nem, enfim, vocês dois falaram. Mas quem vocês acham que se beneficia mais, né? Vocês dois, como duas pessoas, dois devs sêniores ali, que pegaram uma realidade sem GenAI para construir código, o que que vocês acham, assim, hoje olhando se colocando na pele de um dev júnior ali, o que que vocês acham que se beneficia mais? Vocês com um certo nível de experiência maior, ou um dev júnior ali que já vem a mercado com essa possibilidade de acesso a esse tipo de ferramenta? Pô, o que eu mais gosto da Gen AI hoje é o seguinte ponto. Eu consigo aprender tudo muito rápido. Então, se eu quero entender algum tema,
eu vou lá e faço uma pergunta, jogo alguns certos materiais para a IA, peço para ela resumir, peço para ela modificar a explicação para que eu entenda de outra maneira, fazendo analogias. Então, eu acho que todo mundo tende a se beneficiar se utilizar ela para esse tipo de aprendizado rápido. Então, eu quero entender algum tema, eu vou lá, coloco, peço para resumir, faz analogia. Só que eu tendo a ver que a maior parte dos seniors que fazem isso e as pessoas que estão ali no, como mais pleno, júnior, que estão tentando iniciar a carreira, eles estão tentando meio que pular etapas. Então, eles estão pedindo mais para IA gerar código, resolver problemas, do que de fato aprender teorias. Então, eu acho que assim, eu tendo a me beneficiar porque eu aprendo inúmeros temas muito rápido e aí antes de dormir bate uma ideia, você já manda ali para a IA, ela já resume, você já aprende um tema muito rápido. Antigamente você gastava muitas horas, né, buscando fontes de dados ali para confiáveis. Então eu acho que as pessoas que tendem a ganhar com a IA são aquelas que tendem a priorizar as teorias para entender o que ela está fazendo. E aí você estuda e depois você aplica a prática, pede para ela gerar o código, avalia se aquele código tá bom ou tá ruim, o que que eu posso mudar. Aí você vai guiando, vai fazendo o vibe code, né, que a gente chama, que é ficar pedindo para IA, ficar regerando ali até chegar num ponto satisfatório. Legal. Olha, Edu, eu acho difícil dizer quem se beneficia mais. Eu acho que ambos se beneficiam. O que eu me arrisco a dizer é que talvez um dev júnior e um dev sênior vão utilizar de formas um pouquinho diferentes, né? Acho que cada um vai utilizar mais para cobrir algum buraco, né? De conhecimento que não esteja tão familiarizado ali naquele projeto. Mas, no fim das contas, eu acho que todo mundo ganha produtividade. E eu concordo bastante aí com os pontos que o Vinícius trouxe. E, e eu compartilho também dessa experiência, né, de aprender muito rápido algumas tecnologias que antes você teria que ficar procurando e buscando e entender a fundo. E acho que assim, mais do que gerar, simplesmente pedir para IA gerar o código, acho que é importante você entender a tecnologia por trás, porque muitas vezes ela vai gerar coisas ali que não são interessantes e você precisa ter um discernimento para entender o que aquilo ali tá fazendo, né? E quais são as decisões implícitas, né, que aquele código está fazendo, né? Boa. E hoje, assim, entrando um pouco mais na parte da camada de aplicações, né, de GenAI, né, vocês aí que têm experiência na construção, de plataformas como um todo de GenAI, hoje como que vocês olham aí, olhando assim mais para o lado, né, de bibliotecas, de frameworks como LangChain, LangGraph, assim, o Lorenzo também teve uma experiência muito, não utilizando também, começou não construindo, assim, eu queria saber de vocês essa opinião, qual seria talvez o trade-off, né, de você utilizar isso, né, versus você construir talvez uma aplicação de GenAI utilizando Python do zero, assim, qual que é o ganho e talvez qual que é o ponto negativo, né, de você utilizar essas bibliotecas, enfim. Legal. É, eu acho que para projetos simples faz sentido até você, dependendo do que está querendo ser feito ali, dá para você fazer só mais com Python e SDKs de alguns provedores ali que você esteja utilizando, perfeitamente possível de ser feito. À medida que o projeto vai ganhando complexidade, eu acho que tá utilizando algum framework, alguma biblioteca open source, vale muito a pena. Comentando aí do LangChain especificamente, é uma biblioteca que eu particularmente não gosto muito. Eu acho que a ideia das chains eu acho que traz um pouco de complexidade. Eu acho que a API que a biblioteca traz não é tão simples. E eu tenho visto novas bibliotecas, né, principalmente voltadas para a gente aí, que estão com uma API super simples e que funcionam muito bem. Então hoje eu tenho utilizado bastante o ADK do Google, estou gostando demais. Brinquei um pouquinho com o Pydantic AI também super interessante. Mas acho a minha resposta aqui, né, só para resumir, em geral, a não ser que a aplicação seja muito simples, eu acho que é interessante utilizar algumas dessas ferramentas. Para um MVP, para uma POC, você pode utilizar só um SDK de algum provedor, que também vai ser super simples, super rápido e também é interessante. Bacana. E você, Vinícius? Boa. Essa aí eu gosto até de me estender um pouquinho, então você me fala a hora que for para parar.
Não, tranquilo. Mas, cara, basicamente eu preciso, antes de começar a falar sobre framework, preciso só diferenciar um pouquinho, porque eu estou trabalhando com algumas bibliotecas ali de geração de agente, então eu quero que todo mundo esteja, tipo, que esteja assistindo aqui, esteja na mesma página. Então, o Lorenzo citou algumas SDKs ali de alguns provedores. Quando a gente está falando essas SDKs de provedores, a gente está falando de uma interação normalmente com o LLM, ou seja, com o modelo já treinado ali pode ser da OpenAI, pode ser do Gemini, ou Cloud, tanto faz. Então você tá interagindo com o modelo. E aí você só tem aquela interação input e output, certo? E aí você vai ter que se preocupar ali com o seu código fazendo as outras etapas. Então, você tem essa primeira parte, que é a conexão com o LLM. Então, você está dando um input, ele está te trazendo output. E aí, esse é o mais básico que a gente tem quando a gente está falando de AI generativa. Isso, na verdade, você está fazendo quase um wrapper do chat GPT, mas o chat GPT, ele também é muito mais do que só o LLM que você está conversando. E aí a gente começa a entrar em outros dois temas, que são assistente e agente. Então, quando eu estou falando que eu vou criar um assistente de AI, não quer dizer que eu estou dando input e output apenas naquele modelo já treinado. Quando a gente fala de assistente, quer dizer que eu estou implementando alguma técnica para que ele conheça o meu contexto. Então, eu estou fazendo um RAG, eu estou fazendo um hide, qualquer outra técnica de AI generativa que eu consigo embutir mais informação para aquela LLM poder me atender melhor. Então, quando a gente fala desse tipo de assistente, você tem ali algumas SDKs que elas já trazem esse assistente embutido no serviço de LLM, ou você vai ter que fazer direto no seu código. Você vai ter que implementar a lógica, beleza? E aí a gente pula para a última etapa, que é o que está fomentado no mercado, que são os agentes, né? E qual é a diferença do agente para o assistente? O agente, ele meio que tem o próprio ciclo de vida dele. Então, talvez o input dele não precisa ser necessariamente um usuário se comunicando com ele. Eu posso automatizar esse input. Esse agente, ele pode, por exemplo, responder a um evento que aconteceu. Dispara um evento, vamos supor, um lead entrou na minha pipeline, e aí esse agente vai se virar ali para que esse lead seja convertido ou etc. Então, quando a gente fala de agente, aí você entra em inúmeras técnicas, não vou entrar em algumas aqui, mas aí você tem alguns outros frameworks de mercado que são muito bons, que se destacam. Tem a Creo AI, que é brasileira. Então, os caras criaram aqui um framework de criação de agente. Então, o que que é um agente? O agente ele executa várias etapas do processo. Então, ele começa aqui, ó, ele faz o input e output no LLM, depois ele trabalha um pouquinho mais do dado, ele fica interagindo frequentemente com o LLM, como se você botasse a AI para falar com ela mesmo. E aí ele consegue se localizar ali, ó, é assim que eu vou resolver esse problema, dessa forma. Você meio que dá uma vida, né, para ela. E aí a gente tem a Creo AI, o LangGraph, que é uma vertente ali do LangChain. Você tem o LangGraph, você tem o PyDent AI ali que o Lourenço citou. Esses são os três que eu acho que acaba se destacando. Tem um da Microsoft que se chama, acho que é AutoRun. Eu não cheguei a utilizar, não fiz nenhuma POC com ele, mas o framework e a biblioteca ela aceleram muito o desenvolvimento. Então, coisas que você deveria fazer na mão ali, pô, vou criar um agente. Eu vou criar um agente usando um framework ou vou criar na mão? Se eu for criar na mão, provavelmente eu vou tomar decisões que alguém já tomou para mim. Então, eu poderia estar só desenvolvendo mais rápido, entregando um produto de valor, do que ficar reinventando a tecnologia. Então, eu acho que o framework, ele, assim como sempre esteve na programação, ele sempre vai estar ali, bem intrínseco no desenvolvimento. Não, bacana. Acho que você trouxe assim, a gente teve dois bons pontos aqui. Eu falando como uma visão de quem de produto, né? Eu acho que eu já vi um pouco das duas realidades, né? Então, eu acho que não existe uma resposta correta. Talvez eu já vi pontos negativos do framework, por exemplo. Eu já vi na prática, teve uma atualização ali no LangGraph, se você não está sabendo, enfim, quebra tudo, toda a aplicação, e depois, poxa, o que que aconteceu? Mas ao mesmo tempo, você pode ter um ganho de velocidade, que nem o Vinícius falou, assim, eu acho que tem trade-offs que são válidos, né? Obviamente você analisar no caso a caso, né? Obviamente para alguns casos eu acho que faz total sentido, para outros talvez não, né? Então assim tem esses dois lados. E aí eu acho que um ponto legal assim que
Eu acho que saiu em dezembro, não, assim, agora eu não me recordo, mas foi no ano passado, né? A própria Anthropic lançou ali o MCP, né? Eu acho que até o Lorenzo produziu ou vai produzir, agora eu não me recordo, um conteúdo bem bacana. Eu acho que eu queria trazer esse ponto, né? Seria bem interessante, Lorenzo, se você conseguir trazer, né? Então, explicar, eu acho que de forma mais didática, eu gosto de brincar, né? Como se fosse explicar para uma criança de 11 anos, enfim, qual que é a definição, enfim, ou talvez alguns casos de uso, qual que é a importância do MCP, principalmente, né? Falando desse universo de agentes aí que o Vinícius trouxe também. Show, Edu. Então, já que é para explicar como se fosse uma criança de 11 anos, vou fazer uma analogia aqui. Imagina que você tem uma pista de carrinhos da Hot Wheels e os seus carrinhos da Hot Wheels, né? Então, a sua pista é como se fosse a sua aplicação e os carrinhos em si é como se fossem ferramentas, servidores, né, MCP. Então, se você está seguindo o protocolo, você tem uma pista que é compatível com todos os carrinhos. E isso é muito interessante, porque aí você consegue rapidamente incluir projetos open source na sua aplicação de uma maneira muito rápida. E às vezes até alterando literalmente zero linhas de código. Você só altera de repente um arquivo de configuração ali que você tem listado todas as suas ferramentas, né, servidores MCP. Então, acho que essa é a analogia. E esse é o motivo pelo qual é importante, né, seguir o protocolo. Dá para desenvolver sem, só que eu acho que fica um pouco mais difícil se chegar um carrinho um pouquinho diferente, ele não vai rodar na sua pista, né? Aí vai ficar difícil para você. Talvez você vai ter que fazer suas próprias integrações, e isso tem um custo, né, de tempo, de energia, de dinheiro. Acho que, acho que ficou claro aí. Tem mais alguma dúvida, assim? Quer perguntar algo específico? Eu acho que assim, ficou bem didático de forma geral, né? Assim, é um contexto que cada vez mais a gente vem ouvindo bastante. E aí talvez até emendando em outra sopa de letrinhas aqui, tá, pessoal? Assim, não se prenda muito a isso. Mas muitas vezes, assim, quando eu na prática vou falar sobre uma venda de agentes de IA, né? Muitos gestores estão muito familiarizados, né, com RPA, né? Assim, eu acho que é legal também a gente trazer um pouco, se o Vinícius puder contextualizar também, acho que o Vinícius também tem um pouco de experiência com isso, né? Qual que é essa diferença, Vinícius, hoje de agentes de IA, né, que a gente tem um LLM ali no loop, né, que nem você trouxe, do RPA, e se o RPA talvez morreu também, né, ou se de certa forma o conhecimento, ou talvez mesmo se você tem como criar algumas camadas de RPA dentro desse fluxo de agentes, enfim, se você conseguir definir esses dois pontos também, e como que eles podem trabalhar em conjunto ou não também, né? Boa. Bom, o RPA, na verdade, você está automatizando algum processo dentro ali da sua empresa. E aí, esse automatizar quer dizer, por exemplo, se eu disparo um e-mail, uma sequência de ações vão ocorrer. Então, em teoria, é mais ou menos assim que quase tudo na AI, quando a gente fala de assistente, agente, meio que funciona, né? E até próprio o LangChain, que o Chain, ele é uma sequência de eventos que tem que ocorrer para até gerar uma resposta. Agora, é, o RPA vai morrer? Não, isso é um outro ponto muito legal. Por quê? A IA generativa, ela não serve para tudo. Ela não é omni stack, né? Ela não é uma solução assim que vai entrar em todos os use cases do mundo. Por quê? Porque ela não é 100% preditiva, ou seja, você pode ter diferentes respostas dado, às vezes, o mesmo input. Então, se eu faço a pergunta de um jeito e eu tenho uma temperatura ali no LLM diferente, onde ele possa ser mais criativo, eu vou ter uma outra resposta. Então, a IA ela não vai caber, às vezes, num processo que ele tem que ser 100% certeiro, né? Então, toda vez que um e-mail cair, tem que executar uma sequência de ações, e não essas ações elas não podem ser diferentes, elas têm que ser sempre as mesmas. Então, a programação do jeito que a gente conhece, ela nunca vai morrer, que é assim, eu escrevo o software sabendo a entrada e determinando a saída. A IA, ela entra num ponto onde eu não sei a entrada, eu vou processar aquela entrada e eu não sei a saída. E aí você tem essas duas funcionalidades. Então, o RPA em si, não acredito que vai morrer, assim como a profissão de programador também não vai morrer, e outras mil tecnologias que falam que vão morrer todos os dias não vão. E a IA, ela tem ali só mais um gap, ela está tentando atuar em um gap de mercado que talvez substitua certas áreas de negócio. Por exemplo, um atendimento ao consumidor ali.
Então, você coloca um chatbot com um agente por trás, ele consegue dar uma boa resposta para o usuário final. Então, eu acho que você tem esses dois mundos. Eles não vão, acho que em algum momento da história, a IA generativa vai tomar tudo. E aí, talvez, se isso acontecer, eu gostaria muito de estar vivo para ver, porque aí a gente vai ver robô andando na rua e se comportando igual um ser humano. E acho que é isso. Uma boa. Pessoal, assim, infelizmente, né, o nosso tempo já tá também acabando, assim, pô, gostaria de ficar batendo muito papo aqui com vocês, tem muita coisa boa pra gente falar, mas eu acho assim, talvez destinando agora mais aos gestores, aos empresários, né, se vocês fossem dar talvez uma dica, enfim, quando o empresário, ele hoje, porque tem muitas startups surgindo, né, criando aplicações de GenAI, ou até mesmo grandes corporates, criando suas próprias soluções específicas, né, que dicas, talvez, ou que conselhos vocês dariam, né, para esses empresários, para esses gestores, enfim, que estão criando suas aplicações, né? Como lidar, talvez, com dev, enfim, o que que vocês pensam de forma geral? Claro, sendo bem, bem direto aqui, que o nosso tempo já está curto, eu acho que o primeiro ponto é entender os riscos. Como o Vinícius comentou, quando você tem um sistema, né, normalmente ele tende a ser determinístico, e quando você coloca um modelo de IA no meio, ele tende a ser estocástico, né? Por mais que você possa, de repente, zerar os aspectos probabilísticos ali da LLM, mesmo assim você tem um comportamento que é um pouco imprevisível. Então, o primeiro ponto que eu diria, né, para pessoas não técnicas, né, empresários, gestores, é entender bem os riscos, entender o que é possível, o que não é possível, porque às vezes as pessoas aparecem com ideias mirabolantes, como se IA fosse capaz de fazer qualquer coisa, e não é. Existe um escopo do que é factível de ser feito, o tamanho do projeto, e, e focar, acho que o último ponto é focar onde tem mato alto e onde que vai gerar os maiores resultados, né? Onde que vai mexer o ponteiro, né, de receita e resultado no final do dia. Acho que é por ali que tem que começar os projetos. Boa. E você, Boa. Vinícius? Cara, eu olharia, se eu fosse montar uma startup hoje, eu olharia uma área de negócio onde eu poderia substituir talvez a mão de obra de uma pessoa, mas não é que eu quero reduzir completamente o time e 100% automatizar aquela área, vamos supor, a área do atendimento ou qualquer outro tipo de área. Você move a pessoa que está ali na frente e você bota ela como revisor da AI, né? Então, você acelera o trabalho dela e ela só tem um trabalho de revisar. Então, eu olharia para esses use cases de negócio, tentaria descobrir onde eu posso colocar uma tecnologia generativa para poder solucionar algum problema e botar alguém para revisar. E, cara, optaria, assim, se eu tivesse um budget ali para poder investir em dois desenvolvedores, em uma senioridade menor ou um desenvolvedor numa senioridade alta, do qual esse desenvolvedor da senioridade alta, ele não está acomodado ali na carreira, ele está sempre buscando conhecimento, ele está tentando estar à frente ali dessa revolução tecnológica. Então, eu optaria talvez por essa pessoa, porque ele consegue colocar todos os pauzinhos para rodar. Senão você vai ter que ter um time maior e talvez um time maior possa andar mais devagar, porque você tem que coordenar, né? Quanto mais pessoas, maior a coordenação tem que ser feita. Então, eu olharia para esses dois pontos. Boa. Pessoal, infelizmente nosso tempo tá aqui, tá acabando, tá? Então, assim, para quem quiser conversar mais com o Lourenço, também com o Vinícius, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, do LinkedIn de vocês, eu também, enfim, caso vocês queiram também deixar o contato. Agradeço muito pela participação dos dois, assim, acho que pô, foi um papo, por mais que curto, foi bem rico, assim, de bastante valor. E aproveito aqui também para deixar o convite para vocês seguirem a Triple AI também nas redes sociais e também se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, deixar o like e também compartilhar esse episódio. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu.